Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje, falaremos sobre qual o exemplo que a Bíblia nos dá que devemos seguir. Antes de começar, gostaríamos de pedir que, se você está ouvindo este áudio pelo WhatsApp ou assistindo pelo Facebook, que vocês entrem no YouTube, visualize o vídeo por lá, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para quem ainda não se inscreveu e não ativou o sininho. Isso é uma vez só. Ativar o sininho e se inscrever no canal uma vez só. Depois não precisa mais, quem já fez. Aí é só curtir, visualizar e compartilhar. Agora, quem não fez, faça, por favor. É importante que esse canal vá para frente, gente. Eu peço muita colaboração de vocês. Tá certo? Por favor, quem tiver assistindo pelo YouTube, pode entrar no Facebook e visualizar por lá também no grupo e curtir. Mesma coisa eu falo para quem está ouvindo pelo WhatsApp. Pode entrar no Face também, visualizar e curtir lá também, tá bom? Vamos fazer um grande trabalho missionário, gente. Não adianta só vocês visualizarem. Tem vídeo lá com 300 visualizações, mas não se inscreveram no canal nem curtiram o vídeo, tá certo? Então, por favor, nos ajude. Eu e a Deus, né? Principalmente a Deus, porque eu estou só sendo um instrumento aqui, tá bom? Queridos irmãos, a Bíblia nos dá algum exemplo de como devemos viver, o que devemos fazer? Sim, ela dá. Primeiro exemplo que nós precisamos ver na Bíblia é o povo de Israel. Ele foi escolhido como povo exemplo. Ele não foi escolhido como um povo que tinha privilégios com Deus. Não, ele foi escolhido como um povo exemplo. Por quê? Quando você recebe um chamado de Deus, junto com esse chamado vem grande responsabilidade. Entendeu? Por exemplo, quando um profeta recebe um chamado de Deus, vem com ele grande responsabilidade. Significa que se ele aceita o chamado, ele vai ter que cumprir o que Deus quiser que ele cumpra. Independentemente se, se ele é a favor ou não. Nós temos o exemplo de Jonas, que tentou fugir de um chamado de Deus e foi engolido por um peixe grande. Ficou lá 3 dias até que se arrependeu. Então, a partir do momento que você aceita esse chamado, você não pode voltar atrás. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele recebeu um chamado para se apartar da sua parentalha e seguir sozinho no deserto, junto com uma caravana, poderia ser, como foi, em que dele surgiu uma grande nação. Né? Essa nação é para servir de exemplo para as outras. Porque naquele momento, quando a gente olha no contexto histórico, todas as nações eram pagãs. Não existia nenhuma nação que era temente a Deus. Você olha, Ur era pagã, Padã Arã era pagã, o Egito era pagã. Aí você vai lá, Gerar era pagã. Todas elas eram pagãs. Não tinha nenhuma cidade que não era pagã. E isso fez com que Deus precisasse de um povo que não era pagão para servir de exemplo para os outros, para tentar trazer as pessoas para Deus. Então você vê, qual é o exemplo que nós temos na Bíblia do Velho Testamento? Vários. Você vê que o povo de Israel deixou de confiar em Deus e foram penalizados com 40 anos no deserto. Por quê? Porque eles foram lá, os 12 espias, e foram para espiar a terra prometida. E eles passaram por algumas cidades e viram que tinha cidades que tinha até gigante no exército, que muitas cidades eram muradas com muros que não cairiam nem com terremoto, entendeu? Então, o que acontece? Deus estava vendo tudo aquilo, e vendo que eles eram incrédulos. E os espias viram tudo aquilo lá, né, e voltaram. Dois deles, que eram Josué e Caleb, trouxeram um bago grande de uva e falaram, realmente é uma terra que manda leite e mel, muito, muito fértil, muita coisa, e mostrou o bago de uva que precisa de 3 ou 4 pessoas para carregar o bago. É um bago enorme, né, o cacho da uva.
E aí, cacho da uva enorme. E aí, então, o que aconteceu? Os outros 10 começaram a apontar para Deus não, para os demais do acampamento, que, que, que não, que era ruim, que tinha gigante, que tinha isso, apontou as coisas ruins. Cidades muradas que não iam conseguir de jeito nenhum, que eles iam morrer ali se eles fossem lutar contra aqueles povos, que era melhor eles voltarem para o Egito. Isso irou a Deus. Pensa, gente, vamos fechar os olhos. Você vive sendo pisoteado, humilhado, fazendo serviço de casa, serviços domésticos, serviços gerais, lá, serviço de obras, sem ganhar nenhum centavo, sendo explorado, trabalhando até exaustão, não aguentando mais ser obrigado lá até que eles te liberem, trabalhando mais de 20 horas por dia, quem sabe, sofrendo por Neva Show, um monte de conhecidos morrendo por excesso de trabalho. Se o escravo se ferisse, ele tinha que trabalhar mesmo ferido, você entendeu? Olha a coisa desumana que era. Sendo chicoteado se não fizesse as coisas direito. Se você desejar voltar para um lugar desse, quando você estava livre, quando você tinha liberdade, esse é um grande exemplo que vem acontecendo hoje em dia. Jesus Cristo também está nos dando a chance da liberdade. Moisés foi o libertador do Egito. Jesus Cristo é o libertador da humanidade. Ele está nos oferecendo livramento do cativeiro, da escravidão que Adão e Eva nos colocou quando entregaram o mundo a Satanás. Quando comeram da árvore da bem e do mal. Jesus está oferecendo a liberdade, mas muitos estão se recusando a sair do cativeiro, exatamente como foi feito o povo de Israel. Então nós temos um exemplo do que não fazer e estamos fazendo. Outro exemplo, Israel passou a adorar imagens. Outro exemplo que não devemos fazer. Cada vez que eles pegavam imagens, as idolatrias, e se distanciavam de Deus, eles eram punidos, eles eram derrotados em guerra, eles eram escravizados. Depois que eles saíram do Egito, eles foram escravizados pelos assírios, pela Babilônia, pelos medo-persa, pelos gregos, pelos romanos. Por quê? Porque eles estavam se distanciando de Deus, porque eles estavam se deixando contaminar com as imagens dos ídolos dos povos em volta. Né? Você vê que Acabe, um dos reis de Israel, ele fez o quê? Se casou com uma idólatra, com uma sacerdotisa de Aserá, Jezabel, contaminando mais ainda o povo. Né? E aí, para completar, eu não lembro agora o nome do rei de Jerusalém, né, que é o rei de Judá, né? O que aconteceu? Ele se casou com a filha de Acabe, que era também filha de Jezabel, que também era uma idólatra. E essa mulher era Atalia, que foi uma mulher tirana que mandou matar toda a família para tentar assumir o reino de Israel. Tá entendendo? Mas eles esconderam um dos netos dela, que foi quem assumiu o reino quando ela assumiu a maioridade, e ela foi morta. Entendeu? Então, você vê vários exemplos do que nós devemos fazer na Bíblia. Não devemos nos unir a pessoas idólatras. Não devemos cultuar nada que não seja Deus. Não devemos nos contaminar com os erros à sua volta. Não devemos frequentar baladas, essas coisas onde tem muita fornicação, bebida alcoólica, drogas. Não devemos usar esses vícios. Não devemos não seguir as leis de Deus. Esses são exemplos que a Bíblia nos dá. Tá certo? Cada vez que Israel seguia os passos de Deus, eles eram abençoados. Você vê, por exemplo, o livro de Juízes. Depois que morreu Josué, o Tiniel, ou o Taniel, ou o Toniel, tem traduções que falam diferente, mas ele, que era o filho de Caleb, ele assumiu como juiz. O povo seguiu no caminho de Deus. Quando o Tiniel morreu, o povo se desviou do caminho de Deus. Aí começou a ser pressionado pelos países, pelos povos vizinhos. Aí aconteceu, Deus mandou um juiz. Aí veio o próximo juiz. Esse juiz liderou o povo foi vencedor. Porém, esse juiz também morreu. Aí o povo outra vez caiu na idolatria, outra vez foi perseguido, outra vez foi perdendo batalhas. Aí Deus coloca outro juiz, né?
entendeu? E assim nós vemos, cada vez que Israel estava distante de Deus, assim que ele estava distante de Deus, o povo de Israel, o povo de Israel era escravizado, era derrotado, eram judiados. Então, esse é um dos exemplos grandes da Bíblia, né? Ele nos deu leis, ele nos deu 10 mandamentos, ele nos deu direcionamentos que devemos fazer e que não devemos fazer, tá certo? Mesma coisa aconteceu depois quando Jesus esteve aqui encarnado. Ele serviu de exemplo para nós, ele morreu sem ter nenhum pecado. Então ele fez o quê? Ele se batizou. Primeiro exemplo que devemos fazer, devemos nos batizar. Mas ele foi batizado quando criança? Não. O que nós devemos fazer? Nós temos uma criança, devemos levá-la na igreja e apresentá-la a Deus. Entregá-la para que ela sirva a Deus. Depois disso, o que acontece? Quando ele tem uma idade que ele já compreende, que já teve bastante estudo bíblico e que ele já conhece a Bíblia e a verdade, já conhece entende o significado do batismo e ele está disposto a viver uma vida de acordo com o que está escrito biblicamente falando, aí é hora dele se batizar, então. Além do Jesus se batizou com quantos anos? Com 30 anos. Depois, ele mostra, por exemplo, ele não rejeitou a ninguém que chegava a ele pedindo cura. Poderia ser estrangeiro, qualquer coisa que fosse, até mesmo os romanos que estavam escravizando os israelitas, todos foram curados por Jesus. Todos foram bem vistos por Jesus. Ele não rejeitava ninguém, entendeu? Ele não rejeitava ninguém. Diferentemente de muitos. Muitas vezes os apóstolos rejeitaram certas pessoas. Você vê que os apóstolos repudiaram porque Jesus estava conversando com uma samaritana. Mas Jesus não, ele foi lá e pregou para os samaritanos. Os apóstolos muitas vezes repudiaram pessoas que estavam querendo ajudar Jesus no meio do caminho. Jesus falou, não, deixa que venha a mim. Você vê que teve apóstolos, inclusive Judas Iscariotes, que foram contra a mulher que jogou um bálsamo nos pés de Jesus. Um perfume de bálsamo. E ele falou, não, o que essa mulher fez foi importante. Outra mulher jogou um perfume na cabeça de Jesus. Eles foram contra a mesma coisa, estavam desperdiçando. Entendeu? Então, queridos irmãos, Jesus nos deu exemplo de fazer o bem. O que ele falou? Ele nos ensinou a essência por trás dos 10 mandamentos que muita gente não compreende. O que significa o que Jesus disse? Quais foram os dois principais mandamentos? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que adorar somente a Deus, quer dizer que você não pode ter imagens para adorar, quer dizer que você tem que não usar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Isso é adorar a Deus acima de tudo. É você pôr em primeiro lugar na sua vida, assim como Abraão. Ele nos deu exemplo do que é amar a Deus acima de tudo. Ele ia matar o próprio filho, sacrificar a Deus o próprio filho, porque Deus pediu. Isso é amar a Deus acima de tudo. Nem a vida do filho, ele amava o filho, né? Ele falou para o filho, eu te amo, meu filho, mas eu amo muito mais a Deus. Então, ele ia matar o filho, se Deus não tivesse intervido, ele ia matar Isaac. Pode ter certeza disso. Porque para ele, Deus era mais importante. Pedro, primeiro ele rejeita Jesus 3 vezes lá, antes do galo cantar. Mas depois, ele demonstra também o que é amar a Deus acima de tudo. Ele sabia que ele morreria se ele voltasse a Roma. Que estavam sendo perseguidos os cristãos porque Nero, o imperador maluco, colocou fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos. Mas Jesus ordenou que ele voltasse para levar uma mensagem. Ele sabia que ele ia morrer se ele voltasse, mas Deus era mais importante para ele do que a vida dele. Ele foi lá e se entregou na cruz. Ele foi lá e levou a mensagem e morreu crucificado de cabeça para baixo. Tá certo? Os apóstolos pregaram até a última consequência. Todos foram mortos, com exceção de João. João não foi morto porque Deus não permitiu. Ele foi jogado lá no óleo fervendo e não aconteceu. Mas ele morreu isolado numa ilha, sozinho.
Então, todos foram as últimas consequências. Paulo foi até as últimas consequências. Amar a Deus acima de tudo significa você abandonar a sua vontade e viver a vontade de Deus. A minha vontade qual que era? Comer um belo prato de feijoada. Mas a vontade de Deus é que eu não coma carne de porco, então eu não vou comer a carne de porco. Por mais que eu tenha vontade, eu não vou comer a carne de porco. Compreende, queridos irmãos? Eu não vou. Porque a vontade de Deus é que eu não coma. Então, para mim, a vontade de Deus é mais importante. Se Deus falou, não coma cação. Eu amo, é o peixe que eu mais gostava de comer é cação. Mas Deus fala, não coma tubarão. Então, eu não vou comer tubarão. Deus, entendeu? Então, Deus fala para a gente manter a mente limpa. Então, eu não vou comer, fazer nada, ingerir nada que vai poluir minha mente. Não vou usar droga, bebida alcoólica, fumar cigarro, tomar café. Nenhum tipo de estimulante que possa fazer mal para minha mente, possa poluir a minha mente. Entendeu, queridos irmãos? Então a vontade de Deus é soberana na minha vida. Isso é por Deus acima de tudo. Tá? Isso é você por Deus acima de tudo. Não é que você não usar o nome de Deus em vão. É eu falar, por exemplo, para você, eu sou um cristão, eu sou um adventista do sétimo dia, eu sou um cristão. Eu adoro a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa fiel a Deus. E aí eu vou lá e faço o quê? Sou pego na rua, aos beijos com uma prostituta. Sou visto saindo de um bordel, de uma casa de prostituição, de um motel com uma prostituta, com uma mulher que não é minha esposa. Eu sou solteiro, mas me fui visto saindo de uma casa de prostituição ou de um motel com uma mulher que não é minha esposa, que é uma ficante. Eu fiquei com ela aquele dia. Ou sou visto entrando na balada, ou sou visto bêbado, ou sou visto bebendo num bar, ou sou visto fumando, usando droga. Eu estou desonrando o nome de Deus. Eu estou usando o nome dele em vão. Quando eu pego e demonstro coisa errada na minha vida para as pessoas, eu estou usando o nome dele em vão. Porque que exemplo que eu estou dando para essas pessoas? Um mau exemplo. Os nossos poros têm que exalar a vontade de Deus. As pessoas têm que olhar para a gente e ver Deus em nós. Então, esse é o exemplo que Deus nos deixou. Não usar o nome dele em vão. Isso não usar o nome de Deus em vão. Tá? Tem gente que fala, eu sou evangélico, eu sou cristão, e vai na igreja de terno, engravatado, com a Bíblia na mão. Aí no dia a dia você vê ele fazendo coisa errada, aí você vê aquela pessoa pegar e querer roubar outra, né? Querer cobrar 10 vezes mais por um serviço que vale. Essa pessoa tá totalmente no caminho errado. Compreende? Tá? A pessoa pega, fala que é um cristão e faz mal para o vizinho. Isso é usar o nome de Deus em vão. Tá? E isso vai entrar no segundo mandamento que Jesus disse. Qual que é o segundo mandamento? Amar o próximo como você ama você mesmo. Não fazer ao próximo o que você não quer que faça com você. Essa é a explicação. Então, o que é você amar o próximo como você ama a si mesmo? É você honrar pai e mãe, é você não matar, é você não roubar, não adulterarás, não dará falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás. São os 6 últimos mandamentos. Tá? Então, o primeiro mandamento que Jesus disse é o resumo, é a essência por trás dos 4 primeiros. E o segundo mandamento é a essência por trás dos 6 últimos. O que é não honrar o pai e mãe? É você tratar bem o pai e a mãe, é engolir tudo que eles fazem, humilhação com você? Não. Honrar pai e mãe significa você não sujar o nome do seu pai e da sua mãe. Por exemplo, como é o nome daquele terrorista que atacou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Osama Bin Laden. O que quer dizer em português Bin Laden? Filho de Laden. Osama, filho de Laden. Então, quer dizer o quê? Que o Osama, filho de Laden, ele desonrou o Laden, ele desonrou o pai dele. Entendeu? Ele desonrou a família dele. Por quê? Porque ele não honrou o nome do pai. Por quê? Porque ele cometeu um ato terrorista, ele fez coisa que era errada, então ele sujou, deterionou o nome da família e do pai. Isso é desonrar o pai e mãe. Desonrar o seu pai e sua mãe é você ser visto caindo drogado pela rua, bêbado, fumando, roubando, sendo preso. Isso é desonrar pai e mãe. Não é só você tratar bem o pai e a mãe, é claro que você tem que tratar bem seu pai e sua mãe.
Só que nós temos que lembrar que a Bíblia nos ensina também a honrar o pai e mãe não irritar o seu filho, não provocar a ira do filho. Quer aprender mais sobre esse assunto? Aí no grupo, aqui na comunidade mesmo, aqui quem está na comunidade do WhatsApp, na comunidade do WhatsApp, eu postei uma revista Curso Bíblico, no grupo Curso Bíblico, né, nessa comunidade aqui, que é pais e filhos, pais de cara, pais de caráter, filhos honrados, uma coisa assim o nome. Mas é revista Curso Bíblico. Quem não tiver no grupo, pode pedir para Novo Tempo, pode entrar no site do Novo Tempo e instalar. Você pode pegar, eu compartilhei o digital, né, em PDF. Mas quem quiser ter o livro na mão, é só entrar no Novo Tempo e pedir que vão entregar na sua casa. Aqui na minha casa não entrega, então eu uso mais os PDF, tá certo? É importante que você entenda que você, pai, tem que respeitar também o seu filho, não é só o seu filho que tem que respeitar você. Tá certo? Então, honrar o pai e mãe é muito mais do que simplesmente você respeitar o seu pai e sua mãe. Muito mais do que isso. Tá certo? Então, queridos irmãos, se você segue esses mandamentos, esses ensinamentos que Cristo deu, de ajudar o próximo, de não roubar ninguém, ensinamento que Cristo nos deu através da, do, daquele republicano contra impostos, né, o Zaqueu, o publicano, ele fez o quê? Ele ensinou que aqueles que nós fizemos mal, nós devemos devolver 4 vezes mais. Entendeu? Aquele outro, né? O homem que era rico falou para ele: eu sigo tudo, eu sigo os mandamentos, sigo as leis, sigo tudo. O que, que falta para mim entrar no Reino dos Céus? Ele falou: não falta nada. Só falta você fazer uma única coisa. Venda tudo que você tem, entrega esse dinheiro que você conseguiu todos aos pobres e siga-me. Esse cara baixou a cabeça e foi embora triste. Por quê? Porque ele era muito rico. Deus disse que nós não podemos ser ricos? Não. Jesus não disse isso. O que ele quis dizer para esse cara? Qual é o ensinamento que ele nos deu ali? Que nós devemos não se apegar ao dinheiro, porque o dinheiro não vai nos levar a lugar nenhum. Você tem que ter o suficiente para viver. Assim como disse Salomão na Bíblia, nós devemos trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Não temos que ter mais do que nós precisamos. Como, por exemplo, eu ando com um carro, eu tenho um Prisma, que é da minha mãe, e tem o Escort, que é do meu pai, né? O Prisma 2012, tem 12 anos, e o Escort, ele é 99, já tem 25 anos. E eu preciso trocar de carro? Não. Né? Me fala, tem que trabalhar muito, tem que ter um carro de luxo, olha o carro que vem pulando, ciclando. Eu não preciso. O carro dele tem alguma coisa diferente do meu? Ah, tem um tapete a mais. Mas eu preciso disso para andar no carro? Não, o que eu preciso? O carro tem motor, roda, suspensão, o radiador, o curso de água e a correia, óleo, tá certo? Nos olhos do carro, os pedais, a lataria, os bancos, o volante, o câmbio, a embreagem, o freio, o sistema de freio, isso. Não preciso mais nada disso. Eu não preciso de ar-condicionado, eu não preciso de vidro elétrico para ser o vidro mecânico, eu não preciso de, de teto solar, eu não preciso de luz LED, eu não preciso de nada além do básico do carro. Então, para que eu vou trocar o carro? Então, eu não preciso. Eu preciso ter uma mansão? Não, não preciso. Ter na casa suficiente que nem eu tenho aqui é o suficiente. Para que eu quero uma vida mais do que isso? Você acha que eu quero fazer o quê? Eu quero vir no campo, eu vou trabalhar feito louco para comprar uma fazenda, e aí eu vou vender aqui, vou viver numa fazenda cheia de bicho, cheia de um monte de coisa, com um monte de empregado, e ficar na rede lá feito uma hora e cinco o dia inteiro. Não, não é isso que eu quero para mim, não. Para mim, eu quero viver nesse sítio aqui, eu não quero sair daqui, não. Eu quero viver e morrer aqui. Não quero mais sair daqui, não. Ah, mas você tem que pensar que você é ambicioso. Não, gente. Ambição é até a página 2. Você tem que ter a ambição de chegar a ter um padrão de vida. Entendeu? Você tem que ter esse padrão de vida. E não querer ter mais do que você quer. Ter luxo. Entendeu? Então, gente, nós temos que andar com o pé no chão. Então, esse é o ensinamento que Jesus também nos deu. Ele também nos ensinou várias parábolas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? A parábola que o filho que a herança foi embora e depois ele volta com o rabo das pernas, o irmão fica contra ele. Mas o pai o recebe de braços abertos, faz uma festa para receber o filho amado de volta.
Tá? O que essa parábola nos ensina? Primeiro, ela nos ensina que por mais que uma pessoa tenha feito mal pra gente, nós podemos e devemos perdoar, né? E segundo, que Deus não rejeita ninguém. E terceiro, essa palavra nos ensina o quê? Quem é o filho pródigo aí? Somos todos nós, que somos pecadores, que estamos distantes de Deus. Quem é o filho que rejeitou, o outro filho que rejeitou o irmão quando voltou? Que achou absurdo o pai fazer uma fé para receber o irmão? Também somos nós pecadores. Esse filho são aqueles seres humanos que olham para um pecador e, e desejam mal, acham um absurdo uma pessoa perdoar uma pessoa que fez mal. Né? Aquela pessoa que está recebendo uma pessoa que fez mal a outra, um bandido, uma coisa. Essas pessoas são o irmão que ficou contra o outro. E o filho pródigo são as pessoas que pecam e estão se voltando para Deus. E quem é o pai? O pai é Deus, que está recebendo aquele filho amado que está se voltando para ele. Então, por exemplo, eu já encontrei o caminho certo. Mas pode ser que, se Deus quiser, não, mas pode ser que eu me desgarre em algum momento. Aí eu percebo que estou errado, eu volto para Deus. Que nem, por exemplo, eu cheguei a me esgarrar um pouco de Deus durante um tempo. Eu, eu abandonei de assistir há um tempo, fiquei vendo as novelas mundanas, né, menos antigas, e comecei a me enfraquecer na fé. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu fiz o quê? Voltei para Deus. Acabou as novelas, eu parei de assistir. Agora estou vendo de novo uma, mas não vou ficar vendo sem parar igual antes, né? E aí, eu fiz o quê? Eu peguei simplesmente, voltei para Deus, voltei a ver novo tempo, voltei a ter contato com a palavra, e Deus fez o quê? Ele recebeu de braços abertos. É exatamente isso que está falando a palavra do filho pródigo. Que Deus vai sempre receber de braços abertos aquela pessoa que está se voltando para Ele, que está voltando para Deus. E esse é outro exemplo, que nós devemos fazer a mesma coisa, receber de braços abertos pessoas que cometeram erros, né? Não podemos rejeitar ninguém, tá certo? Então, queridos irmãos, são vários exemplos que Jesus deixou, as parábolas todas que ele deixou, né? A parábola do bom samaritano, né? A parábola do rico e Lázaro. Tem um ensinamento grande nessa parábola, né? Ali claramente Jesus está dizendo que aqueles que morrem ou irão para a vida eterna, para o paraíso, ou queimarão no lago de fogo. Cabe a nós tomar uma decisão. Quem é que foi para o céu lá? O rico, o Lázaro, por quê? Porque ele foi uma pessoa boa, porque ele estava, mais que ele sofria, ele estava ali, ele ajudava quem precisava, era uma pessoa de bem, confiava, acreditava em Deus, era fiel a Deus, amava a Deus acima de tudo. Enquanto o rico era ambicioso, era arrogante, era prepotente, só pensava no próprio umbigo, era egoísta. Viu Lázaro lá morrendo de fome, não era capaz de dar um prato de comida para ele lá, porque estava leproso. Ele não precisava nem chegar perto, ele podia ir lá e dar um prato de comida. O rico viu isso, você entendeu? Então, por isso o rico foi para o lago de fogo e Lázaro foi para o céu. Você vê que o rico não foi digno nem de saber o nome dele. Lázaro sim, tá certo? Então Jesus nos deixou vários exemplos, ele nos deixou um grande exemplo de misericórdia. Por exemplo, ele estava indo com sua caravana lá, com os seus apóstolos, seus discípulos, e ele vê uma mulher viúva vindo, chorando, desesperada, com o único filho morto no caixão, ali, né, sendo carregado. Na época não era caixão, era um cortejo, né? Que ele estava em cima de uma tábua, estavam carregando ele lá para numa espécie de cama, né? De guardiola, levando ele para ser enterrado. E Jesus Cristo, quando olha aquela cena, ele começa a chorar. Da mesma maneira que ele vai fazer quando ele vier a terceira vez, que ele ressuscitará os ímpios para serem condenados. Ele vai olhar para os condenados e vai chorar, porque isso não é a intenção de Deus. Né? Ele vai ter profunda tristeza, ele vai chorar de tristeza. E lá ele vai chorar de misericórdia. Né? Ele chorou de misericórdia para aquela viúva. E ele fez o quê? Ele foi lá e ressuscitou o filho da viúva, sem nem a pedir, ela nem sabia quem era Jesus. Por quê? Nós temos que entender toda a situação naquele momento, a realidade naquele momento. Naquele momento, as mulheres elas não trabalhavam, elas não faziam nada, elas eram sustentadas pelo pai, primeiro quando eram criança, quando casava pelo marido, e se um dia ficassem viúvas,
pelos filhos, ou por um dos filhos. Porém, essa mulher não tinha mais pai, pela idade, possivelmente já não tinha mais pai. O marido morreu e agora ela perdeu o único filho, então ela não tinha mais ninguém para sustentá-la. Né? Não só o amor que ela tinha pelo filho, mas também o desespero de ela fazer o que ela vai sair da vida. Né? Nessa época, a mulher que ficava sozinha, dificilmente a viúva casava de novo. Então, ela só teria duas escolhas: ou virar uma serva, ou virar uma prostituta. Ah, então virar uma serva. Só que muitas vezes a serva acabava virando também prostituta, porque muitas vezes os senhores abusavam de suas servas, né? A novela Gênesis mostrou um caso desse, né? O senhor Betuel, que era filho de Naor, que era irmão de Abraão, ele tinha servas e ele deu em cima das servas, das duas servas, depois deu em cima da filha irmã das servas. E na novela ele deu em cima até da neta Lia, quando era criança. Né? Depois ele acaba morrendo na novela. Então, ali é um exemplo que realmente acontecia. Muitos senhores abusavam de suas servas, entendeu? Portanto, não era também uma coisa boa. Então essa mulher estava desesperada, ela sabia qual era o destino dela. Que ela não tinha jeito, você entende? Então, Jesus viu com misericórdia, ele foi lá e ressuscitou o filho dessa mulher. Jesus não rejeitava ninguém. Olha o caso de Jairo. Jairo, ele atacava Jesus, ele era contra Jesus, ele xingava, ele ofendia Jesus. Ele de jeito nenhum aceitava que Jesus era filho de Deus. Mas quando a filha dele estava à beira da morte, morrendo, ele engoliu o orgulho, foi lá e chamou Jesus para cuidar da sua filha. Né? No caminho, quando ela já tinha morrido, que não aguentava mais, Jesus falou: tenha fé, Jairo. E ele foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. A partir daquele momento, Jairo acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Então, se Jesus tivesse rejeitado a Jairo, Jairo teria sido perdido, ele ia continuar não acreditando em Jesus. E o que ia acontecer? Ele ia se perder, ia para o lago de fogo. E possivelmente Jairo, ele não vai para o lago de fogo, Jairo vai para o paraíso. Mas você vê que Jesus, lá na cruz, ele perdoou um ladrão. Então ele não rejeitava ninguém. Esse é um exemplo que nós temos que ter. Jesus perdoou o assassino, perdoou Davi. Jesus perdoou um adúltero, Davi. Jesus perdoou a adúltera lá, que ia ser apedrejada. Jesus perdoou um cara que estava contra ele, Jairo. Perdoou o ladrão na cruz. Perdoou o traidor, Pedro. Entendeu? Perdoou um tirano, Nabucodonosor. Por que então, se a Trindade perdoou essas pessoas, que nós não vamos perdoar? Este é o exemplo misericordioso que Jesus deixou. Nós devemos ser misericordiosos, piedoso, caridoso, capaz de perdoar, a ajudar. Entendeu? Deus nos fez misericordioso. Nos deu exemplo de fazer o bem não importando a quem. Então, se você está no seu ônibus sentado, chega uma pessoa idosa, você não vai dar o seu lugar? Desculpa, você não está com Deus. Porque Deus nos ensinou que nós devemos fazer o bem àquela pessoa. Você tem que entender que aquela pessoa, ela já está com o corpo deteriorado, o corpo envelhecido. Ela tem dores, ela não tem mais equilíbrio. Então, para ela é muito mais fácil cair do que uma pessoa jovem. Por isso, o idoso tem prioridade em certos lugares. O idoso, quando tem parado, ele fica com dores. O idoso, ele não tem mais aquela mobilidade. Então, para ele, o desgaste que ele vai ter no corpo é muito mais fácil ele cair em balanço. Por isso, ele tem que ter a prioridade de sentar, a prioridade de se atender rápido em lugares que ele começa a passar mal. Por isso, os idosos têm prioridades. E você vê, quanto mais idoso, mais prioridade ele tem. Porque agora tem super prioritário, que é o idoso acima de 80 anos. Então, gente, vamos, vamos aprender a fazer o bem. Vamos aprender a ser calmo, generoso. Esses são os exemplos que deu. Jesus deu o exemplo no deserto. Satanás falou para ele: transforma essa pedra em pão. Ele falou: nem só de pão viverá o homem. Jesus, no sábado, estava pregando na sinagoga. Nós não podemos fazer nada no sábado. Jesus nos mostrou o contrário. E coisas que são essenciais, urgentes, devem ser feitas no sábado. A pessoa está morrendo, o médico deve atender e socorrê-la no sábado. Eu tive aqui fazendo a bomba d'água, eu preciso essencialmente da água naquele dia, devo ir lá e arrumar no sábado. Tá certo?
pessoa precisando de um remédio, acabou naquele dia, é um sábado, deve ir na farmácia comprar no sábado. Tá certo? É essencial? É, então deve fazer no sábado. Tanto que Jesus foi, ele curou pessoas no sábado. Ele foi lá na plantação e colheu trigo para fazer pão no sábado. Por quê? Porque é essencial que eles e seus discípulos comessem. Tá? Davi nos deixou exemplo, ele estava fugindo de Salão, ele fez o quê? De Saul, não sei, acho que foi de Saul, né? Ele entrou na sinagoga, lá, né, coisa, e roubou, lá na sinagoga, no templo, né? E roubou os pães ázimos. No templo, no tabernáculo, né? Que na época não tinha o templo ainda, tabernáculo. Então, roubou os pães lá, pegou os pães lá para que ele e as pessoas que estavam sendo comessem, porque estavam com fome. Deus o puniu por isso? Não, porque Deus estava vendo que era essencial, que era um caso de vida ou morte. Então, leis, elas têm as suas exceções, tá certo? Então, não era igual os israelitas faziam. Jesus Cristo, ele condenou o quê? Que eles estavam abusando do sábado. Por exemplo, eles tinham 32 vezes a respeito do sábado. Então, olha o absurdo que era. Você poderia salvar uma vaca, um animal que estava atolado no brejo no sábado, para não morrer afogado lá, não morrer. Mas você não poderia socorrer o ser humano doente. O médico não poderia atender o ser humano que estava morrendo. Tinha que deixar morrer no sábado. Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque Deus jamais concordaria com isso. Porque se eles concordassem com isso, era melhor de seguir o demônio, porque esse Deus seria um tirano. Tá certo? Um Deus que não desistiu nem de Nabucodonosor, ele não vai desistir de ninguém. Se Deus aprovasse que a gente matasse qualquer um que fizesse mal, e que todas essas pessoas fossem para o inferno, Deus não estaria sendo justo. Todos temos o direito de conhecer a verdade e tomar nossa decisão. Todos. Todos, sem exceção. Tá? Hoje em dia nós não temos desculpa, tem Bíblia para todo lado. Vamos ler, vamos querer a verdade, vamos atrás da verdade. Este é o exemplo que Deus nos dá, que Jesus nos dá. Olha o que os israelitas fizeram certo e o que fizeram errado. Tá certo? Quando eles estavam lá no Egito sofrendo, eles fizeram o quê? Oraram a Deus. E Deus trouxe a eles a liberdade. Quando eles estavam lá sendo massacrados, depois de Josué, eles oraram a Deus. Deus mandou o juiz, tá certo? Deus mandou profetas para tentar abrir os olhos deles. E hoje em dia, nós temos as descrições desses profetas na Bíblia. Tá? Nós tínhamos profetas canônicos e não canônicos, ou seja, os canônicos eram aqueles que escreviam coisas bíblicas, e os não canônicos eram os que não escreviam livros na Bíblia. Nós temos vários na Bíblia que não escreveram. Elias não escreveu nenhum livro na Bíblia. Eliseu não escreveu nenhum livro na Bíblia. Natan não escreveu nenhum livro na Bíblia. Entendeu? Nós temos vários profetas que não escreveram livros bíblicos. Abraão não escreveu nenhum livro na Bíblia. Isaac não escreveu nenhum livro na Bíblia. Eles eram profetas. Entendeu? Então nós vemos quem escreveu, quem não escreveu. Elias não escreveu. E ele foi levado por Deus. Enoque não escreveu, Noé não escreveu. Entendeu? Eles são profetas, mas são profetas não canônicos. Assim como também a minha igreja acredita que Ellen White é uma profetisa não canônica, né? A Bíblia também nos deixa orientações para saber se aquele profeta é verdadeiro ou não, tá certo? Ele deixa orientações. Nós devemos seguir as orientações para saber se um profeta é verdadeiro ou se é falso. Tá? E nós vimos o que aconteceu quando o povo de Israel deu ouvido ao falso profeta, né, lá de Jerusalém. Né? E Jeremias foi e falou: se vocês não se voltarem para Deus, não largar os seus ídolos, fazendo o que é certo perante os olhos de Deus, Jerusalém será destruído, o templo será destruído. Né? Ele falou: vocês vão ser levados cativos escravos, se vocês não se voltarem para Deus. Aí chegou um falso profeta e falou: eu também sou profeta de Deus. E Deus falou para mim que vocês podem seguir a vida de vocês, que ele não deixará que toque em Jerusalém. Eles deram ouvido ao falso profeta. E o que aconteceu? Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, eles foram levados como escravos. E muitos nunca mais voltaram para Jerusalém. Outros voltaram, mas muitos não. Então, muitos morreram na Babilônia.
E hoje em dia nós temos a mesma coisa, os verdadeiros profetas são os profetas, ou seja, os verdadeiros pastores e os falsos pastores. Quem são os falsos? São aqueles que distorcem a Bíblia. São aqueles que chegam para você e falam: Deus aboliu o consumo de carne de porco. Né? Agora você pode comer as carnes imundas. Quando a Bíblia fala o contrário. Aqueles que falam para você: hoje não precisa mais guardar o sábado, porque Deus aboliu o guarda do sábado. Quando a Bíblia está dizendo o contrário. Aquele que chega para você e fala: a pessoa morreu e foi para o céu. Está no céu, vai cuidar de você de lá. Quando a Bíblia fala que a pessoa morre e vai para o pó da terra. Então, esses são os falsos profetas. Aqueles que falam que as carnes imundas agora podem ser comida. Aqueles que falam que você pode fazer de tudo, que pode beber bebida alcoólica. Esses são os falsos profetas. Aqueles que inventam um monte de mentira, falsas curas, até compram pessoas para serem curadas na igreja, são os falsos profetas. E muita gente está sendo levada por eles. Jesus Cristo foi bem claro: não se deixe enganar, virão falsos profetas, falsos cristos, mas não são verdadeiros, não se deixe enganar. Ouça as minhas palavras, estude as minhas escrituras. E as pessoas fazem o quê? Estão se deixando enganar. Então, gente, toma cuidado. A Bíblia é muito clara, tá? É muito clara. Deus não vai perdoar aqueles que o rejeitarem publicamente, aqueles que não querem realmente seguir a Deus, aqueles que tiveram acesso à verdade e a rejeitaram. Então, gente, toma cuidado, não dê atenção e não ouçam os falsos profetas. Deus não nos deu a direção, Ele nos deu segmentos. Você sabe a verdade está na Bíblia. É só você ler. Quem lê a Bíblia jamais será enganado. Tá? E não temos livro de Apocalipse, porque ele é a revelação de esperança. É a quem que ele vai revelar? A divindade de Cristo. Jesus Cristo vai ser revelado no Apocalipse. E não é livro de trevas, de confusão, de guerra, não. É um livro de revelação de esperança. Tá certo? Os exemplos estão aí. O que devemos e o que não devemos fazer, o que devemos e o que não devemos comer, o que devemos ingerir, beber, tá? Quais são as leis a ser seguidas. Cabe a vocês seguirem ou não. Vocês sabem o que devem fazer. Cabe a vocês decidirem ou não. Eu já tomei minha decisão. E vocês? Tá certo? Fica esses exemplos aí. Tá certo? Tome essa decisão. Eu não quero ser escravo. Eu não quero ter a morte eterna. Eu não quero ir para o lago de fogo e enxofre. Eu quero a vida eterna. Eu quero viver para sempre, feliz, de paz, sem doenças, com alegria. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Pensem bem. Será que vocês estão no caminho certo? Será que Deus é liberal? Será que igual a igreja que você frequenta? Será que a sua igreja está falando a verdade ou eu estou enganando você? Fica aí essa pergunta para vocês meditarem. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá certo? Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos e dê um excelente fim de dia a todos. Falou!